Eu sou o Nando, mas eu sou um Nando diferente do que você conhece, porque eu vim do futuro, mais precisamente de 2026, para passar para você essa mensagem aqui. Como esse vídeo chegou até você no passado, em 2022, isso é absolutamente irrelevante, mas eu peço que você preste atenção naquilo que eu tenho para te dizer. Na minha linha do tempo, no meu futuro possível, o bandido facínora Luiz Inácio Lula da Silva chegou à presidência da República. E eu quero te contar o que aconteceu. Amanhã, no mesmo horário, ao meio-dia, um outro Nando, de uma outra linha do tempo, vai dizer para você o que aconteceu no futuro dele com Bolsonaro chegando à presidência da República. E você vai entender pelos fatos e pelos acontecimentos que nós brasileiros não temos como escapar do futuro terrível que nos aguarda. Então preste bastante atenção. Antes de começar esse vídeo, eu peço para que você verifique a sua inscrição neste canal, seu gostinho, seu sininho, porque aqueles que se desinscreveram e que não estiveram inscritos neste canal nesses tempos de aflição pereceram na mais absoluta cornidão. Isso é muito sério. Verifique a sua inscrição agora mesmo. Vamos começar. Em 1º de novembro de 2022, o bandido Lula chegou novamente à presidência da República. Ele que havia sido preso e só foi solto por causa de uma manobra do Supremo Tribunal Federal e por causa das decisões e omissões de Jair Bolsonaro, estava na rua, chegou novamente à presidência da República. Que desgraça para o nosso povo. Quase no mesmo momento, em 2022, as pessoas se uniram para sair às ruas em protestos, revoltadas com um ex-presidiário agora no comando, no cargo máximo da nação. Jair Bolsonaro, ele que elegeu a sua maioria de senadores e de deputados, estranhamente agora alega que as eleições foram forjadas e utiliza esse movimento das ruas para criar cada vez mais caos. Então nós temos tumulto nas ruas, quebradeira, violência e algumas mortes terríveis também. Uma semana depois, caminhoneiros ligados ao bolsonarismo começam a entrar em greve. E essa greve faz com que a greve de 2017 pareça uma greve de brincadeira de criança. Pela primeira vez, o dólar explode, ascende loucamente e passa de R$6, quase chegando a 7. A situação é totalmente incerta. Os policiais também começam a entrar dentro desses protestos, né? E o que se vê nas ruas é o mais absoluto caos. Nessa minha linha do tempo, neste meu futuro, o Bolsonaro ele não conseguiu apoio suficiente das Forças Armadas, do empresariado e dos seus aliados do Centrão. E foi convencido a entregar o poder de maneira pacífica. E ele mesmo entendeu que é melhor que a bomba econômica que ele mesmo armou, né, estourando o teto de gastos, dando auxílio emergencial de R$600, imprimindo dinheiro mesmo, ele entende que essa bomba econômica que ele armou é melhor que estoure mesmo no colo do Lula. E ele recebe garantias do seu aliado, Dias Toffoli, de que ele não será preso pelos inquéritos do Moraes. Pelo menos nesse ínterim, onde Lula é eleito e ele continua ali como presidente interino até janeiro do ano seguinte, que vocês verão. Ele deixa a presidência da República sem comparecer à cerimônia de posse do Lula. No começo de 2023, como vocês vão ver, aquelas pessoas que ficaram dormindo por todos esses 4 anos de governo Bolsonaro, de 2019 até 2022, decidiram acordar e ir para as ruas protestar pelo preço do gás, do dólar, da pobreza, da corrupção, que o próprio Bolsonaro ajudou a fomentar no seu governo. Mas Bolsonaro se aproveita dessa situação e se coloca como paladino da justiça e aquele que vai lutar contra todas essas desgraças. Os aliados de Bolsonaro durante a eleição de 2022 começam a se rearranjar ao redor do próprio Lula e montar o seu plano maligno de governo. Todos aqueles que eram aliados de Jair Bolsonaro, né, durante 2019 e 2022 começam a se alinhar junto com Lula. Então Lira, Ciro Nogueira, Fernando Bezerra, Ricardo Barros e tudo mais, porque para eles importa mamar, permanecer no poder. Valdemar da Costa Neto, que é presidente do partido que Jair Bolsonaro disputou a eleição, agora se torna aliado de Lula, como ele era na época em que era um mensaleiro condenado, né, e chefiava o seu partido da cadeia. E em troca do
apoio de Lula, né, o apoio a Lula, ele pede que Lula mantenha o orçamento secreto, feito no governo Jair Bolsonaro, por Jair Bolsonaro e Arthur Lira, que é o mensalão e o petrolão legalizado para a compra de votos. Né? Então, Valdemar da Costa Neto faz esse pedido e pede também os cargos mais importantes da República, que Jair Bolsonaro já tinha dado a ele, que era o FNDE e o DENOX. E ele se rearranja junto com Lula. Lula promete também manter Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, que foi colocado lá também por Jair Bolsonaro, que era indicação do Jacques Wagner, do Ciro Nogueira e do próprio Zé Disseu. E o nosso país vive nos próximos anos a mais absoluta impunidade, com bolsonaristas e petistas irmanados na mais absoluta mamata e impunidade. Exatamente como aconteceu nos 4 anos de governo Bolsonaro, onde ninguém era investigado. O Lula, para agradar o seu eleitorado, revoga todas as portarias e medidas provisórias em relação ao armamento feitas por Bolsonaro. Bolsonaro fez isso para ter o seu voto de cabresto, porque durante esse tempo ele não lutou nenhuma única vez por um projeto de lei. Fez tudo em relação ao armamento através de medidas provisórias e de portarias que foram revogadas pelo Lula no começo de 2023. Por volta de março de 2023, março e abril, e vocês verão, os protestos nas ruas não param. Parece que as pessoas acordaram de alguma forma, né? Começam a protestar para se opor ao Lula. Apesar de todo o apoio do Centrão, né, que o Lula recebeu, ele conta agora também com uma oposição bastante ferrenha dentro da Câmara e do Senado, que começam a pedir pelo seu impeachment já em março de 2023. Né? E como não poderia deixar de ser, a única maneira de Lula se manter no governo é mantendo a farra econômica começada por Jair Bolsonaro em 2022, no período eleitoral. Então ele mantém o auxílio caminhoneiro, o Bolsa Família, que ele troca o nome, sai de Auxílio Brasil, volta a ser Bolsa Família e agora ele aumenta para R$1.000, né? E começa a imprimir dinheiro adoidado com a ajuda do Centrão. Como não poderia deixar de ser, as contas públicas são absolutamente destruídas por essas medidas. O tripé macroeconômico brasileiro ele vai para o ralo e o teto de gastos é estourado inúmeras vezes e vai para as cucuias. Nos próximos anos, como vocês verão, o Brasil mergulhará numa inflação terrível que nunca deixará a casa dos 2 dígitos. E dessa vez, o Lula não tem ao seu lado o boom das commodities, como ele teve em 2002, a primeira vez que foi eleito. Por volta do meio do ano de 2023, em julho, a situação nas ruas, com as pessoas protestando e revoltadas com Lula na presidência da República, essa situação não se acalma. E Bolsonaro aproveita o momento para capitalizar essa revolta em troca de moeda política. O caos que ele mesmo gerou, sendo responsável pela soltura do Lula por suas decisões e omissões com Cássio Nunes no Supremo Tribunal Federal e pela bomba relógio que ele mesmo plantou, agora Jair Bolsonaro, com seu cinismo característico, se coloca como salvador da pátria. Só que a situação das ruas é absolutamente insustentável. É do entendimento do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal que Bolsonaro tem que cair. Ele tem que cair. Do contrário, eles entendem que as ruas jamais se pacificarão. Bolsonaro, sem o cargo de presidente da República, cai para a primeira instância. Então é alvo do Ministério Público no caso das famosas rachadinhas, que todo mundo sabe que ele era o chefe e todo mundo sabe que ele é culpado. E esse escândalo sem tamanho começa a ser televisionado sem parar, junto com seu envolvimento com o pessoal da milícia e de assassinos como Adriano da Nóbrega, que ele inclusive mandou entregar a Ordem de Tiradentes quando estava na cadeia. Tudo isso é revelado para o público, que agora acorda de uma vez por todas e não tem como mais negar que Bolsonaro é um corrupto, bandido, desgraçado. Ninguém é mais capaz de defender o lixo como Bolsonaro, já que as provas estão esfregadas na cara da população. Bolsonaristas idiotas e mais fervorosos, né, que veem as suas monetizações caindo, seus views caindo depois disso tudo, vão lá chorar na porta da cadeia, assim como fizeram com o bandido do Lula, né, gritando Bolsonaro livre. Mas a grande maioria da população já está completamente desenganada de Bolsonaro também. E assim como Lula caiu em desgraça, Bolsonaro agora também cairia no chão. E esses ídolos de merda e bosta começam a se esfacelar. Bolsonaro, porque as pessoas veem a realidade de quem ele realmente é, e Lula, porque não consegue manter
o seu governo de pé. E o povo finalmente começa a pagar com sangue o preço por toda a sua idolatria, desde Lula em 2022 até Bolsonaro em 2019. Desculpa, Lula começa em 2002 e Bolsonaro em 2019 até 2022. No resto de 2023, o caos domina o Brasil. Como não poderia deixar de ser, as montanhas de dinheiro impressas pelo governo Lula para dar, no primeiro momento, benefícios sociais, deixa o dólar quase na casa dos R$8. A situação entre a Rússia e a Ucrânia começa a se intensificar e a OPEP, junto com a Rússia, define o recorde de preço no Brasil, no barril de petróleo. Tá? É impossível manter o preço da gasolina e do diesel atrelado ao dólar. Lula tira então a política de paridade de preços da Petrobras para evitar a convulsão popular. Mas já é tarde demais. A Petrobras quebra. Sem investidores, sem perspectiva, existe a maior fuga de capital estrangeiro do Brasil que ele já presenciou na sua história inteira. E o dólar, no final de 2023, começo de 2024, começa a bater na casa dos R$10. E os mercados internos do Brasil começam a entrar todos em convulsão, porque grande parte dos preços é atrelada ao dólar. E o Brasil começa a se fechar mais e agora fiscalizar importação de produtos, o que faz com que a economia entre em convulsão. Todas aquelas pautas morais que os idiotas só usaram para tentar se eleger em 2022, como a pátria, família, as escolas, ideologia de gênero, isso tudo foi esquecido. Em 2023, como você vai ver, só importa uma coisa: sobreviver. Sobreviver, tá? Em 2024, todas as ruas começam com grandes protestos. Mesmo com Bolsonaro preso, as pessoas agora não precisam mais desse idiota, deste cretino e deste corrupto para ir às ruas se revoltar, porque elas não têm nem o que comer mais e o emprego delas está em risco. Depois de pagarem com sangue a idolatria que fizeram em Lula e Bolsonaro, não tinham mais ídolos de barros para idolatrar. As manifestações agora eram aquelas parecidas com o que ocorreram em 2013. Lula precisava cair. Não tinha mais como manter um bandido desse na presidência da República. Ele já contava com uma oposição grande daqueles que foram eleitos pelo bolsonarismo e aqueles ligados à direita mais liberal, e agora o próprio Centrão começava a desconfiar da capacidade de Lula governar um país num caos absoluto, porque ele é um ex-presidiário que não contava em absoluto com o apoio da população. Todas aquelas estrelas da Beautiful People que em 2022 fizeram L vão pedir desculpas para o povo brasileiro humilhados por causa de um governo absolutamente terrível, que é o de Lula, com Felipe Neto, Xuxa e tudo mais. Lula tinha que cair. A jumenta da Bia Kicis deixou tudo preparado para que Lula colocasse não só 2 ministros do Supremo Tribunal, 5. Né? Deixou tudo preparado ali. A indicação de Lula ao Supremo Tribunal Federal, que seria mais um advogado do PT, essa foi a gota d'água para a população que começou a se revoltar. Para o final de 2024, a situação do Lula é absolutamente insustentável no governo federal. Lula começa a enfrentar uma oposição absurda, tanto na Câmara quanto no Senado, e os partidos do Centrão começaram a conversar com o Alckmin para que exista um impeachment do Lula por improbidade administrativa e irresponsabilidade fiscal. Esse impeachment começa a se desenrolar neste final de 2024, né? E no começo de 2025, Alckmin assume a presidência da República. Esses 2 ídolos de merda são destruídos de uma vez por todas, tanto Lula quanto Bolsonaro, e o governo de Alckmin tenta só recolher os cacos jogados de uma população totalmente sem esperança e uma economia absolutamente destruída. Em 2026, que é onde eu estou, a situação ainda é absolutamente terrível. Aqueles que participaram daquelas 2 aulas gratuitas que eu dei no meu canal dia 25 e 26 do ano onde vocês estão, do mês onde vocês estão, esses conseguiram se sair melhor. O que você tem a perder? Essas 2 aulas são de graça, né? Estão no comentário fixado e na descrição deste vídeo. Porque independente do que você faça, um desses 2 malditos vai chegar à presidência da República. Eu, por experiência, no meu futuro e com todas as variáveis que me fizeram chegar até aqui, nesta minha linha do tempo,
digo para você, não vai ser bom. Não vai ser bom. É melhor você cuidar do seu e saber proteger aquilo que você tem, certo? Porque a desgraça já está garantida. Amanhã, ao meio-dia, um outro Nando, de uma outra linha do tempo, possível e variável, vai entrar em contato com vocês do futuro, dizendo o que aconteceu na linha do tempo dele quando Jair Bolsonaro chegou à presidência da República. Eu já adianto, não vai ser bom também não, tá bom? As aulas são de graça. O link para você se proteger eu deixei no passado na descrição, tá? Tanto na descrição quanto no comentário fixado. Se prepare.